O Iluminismo. O Iluminismo é entendido como um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, tendo grande impacto na cultura europeia e motivando uma série de transformações na Europa. E, claro, em outras partes do mundo. A influência dos ideais iluministas no século XVIII foi tão grande que ele recebeu a alcunha de século das luzes. Também chamado de ilustração, o iluminismo é entendido como o responsável por promover uma série de mudanças em diversos sentidos. Áreas como a religião, a cultura, a economia, a política, a sociedade sofreram a influência dessas ideias. Mas o que foi o iluminismo? O iluminismo foi o resultado de uma renovação intelectual que já estava em curso na Europa desde o século XVII. O iluminismo valorizava a razão. Isso fez com que eles enaltecessem o conhecimento científico e procurassem estudar os fenômenos da natureza a fim de lhes dar uma explicação racional. A valorização da razão pelos iluministas fez com que eles enaltecessem o conhecimento científico. As crenças populares e lendas eram vistas com menosprezo, pois os iluministas prezavam pelo racionalismo e não pelas crendices. Por conta disso, eles teciam fortes críticas à igreja, questionando a forma como essa instituição controlava a vida das pessoas daquele período. Além disso, os iluministas eram críticos da intolerância religiosa, que motivava conflitos por diversas partes da Europa. O iluminismo ficou marcado por uma série de pensadores que deixaram grandes contribuições para a humanidade. Vamos conhecer alguns? Voltaire, Denis Diderot, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu estão entre os grandes e famosos pensadores iluministas. Uma das características mais fortes do iluminismo foi a crítica realizada ao absolutismo, forma de governo marcada pela concentração de poder na figura do monarca. Essa forma de governo foi muito comum no século XVII e gerava uma sociedade extremamente desigual e que, em grupo minoritário, gozava de uma série de privilégios e de uma vida luxuosa. A crítica à falta de liberdade e ao absolutismo fez com que os ideais iluministas gozassem de grande apoio da burguesia, classe interessada em acabar com as limitações do antigo regime. Em relação à economia, os iluministas não concordavam com o conjunto de práticas do período absolutista. Essas práticas receberam o nome de mercantilismo. Grande parte dos iluministas afirmavam que deveria existir mais liberdade na economia e afirmavam que o mercado deveria regular a si mesmo, por meio do livre comércio e da iniciativa livre. Mas quais seriam as principais ideias iluministas? Vejam só. O iluminismo pregava o fim do domínio da igreja sobre o conhecimento, a razão como propulsora do saber e o indivíduo como o centro do conhecimento. As principais características do iluminismo estavam relacionadas à defesa do conhecimento racional, à oposição ao mercantilismo, apoiados pela burguesia, defendia os direitos naturais do indivíduo, que seria a liberdade e livre posse de bens. Deus está presente na natureza e no próprio homem. Era o que eles defendiam. Defendiam também a liberdade econômica sem interferência do Estado e a defesa da maior liberdade política. E, claro, o antropocentrismo. Vamos conhecer alguns pensadores? Nós temos Voltaire. Voltaire era um filósofo francês, membro da burguesia, criticou ardosamente o absolutismo. Era um grande defensor também da liberdade de expressão e do pensamento. Defendia que o Estado deveria ser uma monarquia constitucional. Já Montesquieu, francês e ligado à aristocracia, desenvolveu a sua principal obra, O Espírito das Leis, a doutrina dos três poderes. Essa doutrina defende a divisão do poder entre legislativo, executivo e judiciário. Para o filósofo, todo homem que tem poder é tentado a abusar dele. Assim, a separação dos poderes seria uma forma de frear tais abusos. Outro pensador, Jean-Jacques Rousseau. O filósofo era defensor da democracia e criticou a propriedade privada, que para ele era a origem da desigualdade social. Sua principal obra foi O Contrato Social, onde ele descreve que para a construção de uma sociedade harmoniosa, as pessoas deveriam obedecer à vontade geral. Isso seria possível com um contrato social, segundo o qual os homens deveriam abrir mão de alguns direitos em prol da comunidade.
Esses foram alguns pensadores. Mas como o pensamento iluminista influenciou o Brasil? No Brasil, as ideias iluministas motivaram a Inconfidência Mineira, a Conjuração Fluminense, a Revolta dos Alfaiates na Bahia e a Revolução Pernambucana, que defendiam a liberdade econômica e política e o fim do absolutismo. Além de tudo isso, nesse mesmo período, os reis se aproximaram das ideias iluministas. Esses reis com pensamento esclarecido ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. O lema desses déspotas era tudo para o povo, mas sem o povo. Em resumo, o iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual. Os pensadores iluministas defendiam as liberdades individuais e o uso da razão para validar o conhecimento. Esse foi um pequeno resumo sobre o iluminismo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal.